Tá gravando? Então tô aqui, peraí, que eu vou claquetar aqui. Aqui tem um texto que eu escrevi sobre o documentário. Eu não vou ler, mas eu vou deixar ele aqui de referência porque eu queria que vocês entendessem um pouco as camadas que envolvem a arte documental, o gênero documental, né? Porque ele é um gênero do cinema, um gênero cinematográfico extremamente difundido e consolidado em todo o mundo e que por acaso está vivendo uma era de efervescência em todos os países onde tem produção audiovisual, e aqui no Brasil não é diferente. Então hoje as produções, a demanda por esse tipo de produção está cada vez maior, aumentou, e é natural porque é uma ótima forma, né, de produzir conteúdo, usar a realidade como matéria-prima. É isso que o documentário faz. Ele pega a realidade, uma entrevista, uma cena, uma ação documental, um arquivo, né? Ou realiza uma viagem com um personagem, escolhe o personagem da realidade, ou seja, está trabalhando o tempo inteiro com essa realidade que se apresenta diante da câmera. Essa realidade que é suposta, que é uma suposta realidade, mas que para nós vale como verdade, né? Ela se confunde com a verdade. Porém, a partir do momento que você edita e costura todos esses elementos, né? Então você costura a entrevista com o arquivo, com a ação documental, com as imagens que você faz da natureza, poéticas nas transições. A partir do momento que você costura isso, você está criando um discurso, né, audiovisual, uma narrativa, usando a realidade como matéria-prima. Mas não é possível dizer que o resultado do documentário, o filme em si, ele seja 100% verdade. Então, assim, até o festival É Tudo Verdade certamente tem esse nome por transitar nessa provocação, né? Por transitar nesse algo de confuso que o documentário desperta na gente. Ah, será que foi exatamente assim? De qualquer maneira, quando a gente fala de documentário, quando você edita, a edição começa no olhar que você dá para aquilo, né? Para o objeto, para o que você vai filmar. O que você deixa de fora do seu filme é tão importante, tem um peso tão grande quanto o que fica, ou até maior, né? Por que você deixou de filmar aquilo e filmou isso? Então esse é o trabalho do documentarista. Eu chamo o documentário de arte de filmar o porvir, né? Porque se você entende o que isso significa no seu sentido mais profundo, é que você não tem o controle exato do que vai sair quando você aponta a câmera para alguém ou para alguma ação da vida real, do cotidiano, ou uma ação que você construiu junto com o seu personagem. Então você encara um risco, e é esse o risco, esse é o grande tesão do documentarista. É trabalhar com essa não certeza do que vai acontecer quando você ligar a câmera. Então você se prepara, você faz a pesquisa de personagem, pesquisa de novo, cria conceitos, cria os pilares conceituais, define como aquilo vai virar cinema com os pilares narrativos que você vai construindo. E aí no final você não tem certeza de nada. Mas é manejar com essa incerteza, com a câmera ligada,
está o verdadeiro ofício do documentarista. Claro que tem todo o resto, todas as outras etapas do processo. Mas é importante saber que na hora que a câmera está ligada, que está com o REC gravando, a sua responsabilidade de fazer jus a tudo aquilo que você se preparou para aquele momento é gigante. Porque você envolveu pessoas, você muitas vezes captou até recursos públicos para aquilo. Então chega a hora da verdade. E na hora da verdade é você criar essa sua linguagem original, ser criativo, pôr em prática os conceitos que você foi definindo ao longo do processo de pesquisa e de roteirização e saber que essa falta de controle faz parte e deve ser apreciada e deve ser respeitada, né, e vivida em toda a sua intensidade. E é essa característica que vai fazer você sair transformado do processo. E talvez todos os que estejam envolvidos no processo do documentário vão se transformar por estarem nessa condição de aceitar que não dá para controlar o que vai acontecer. Olha só que legal, na ficção você escreve o roteiro, reescreve o roteiro, escreve de novo o roteiro, aí depois ensaia, e aí pode reescrever o roteiro de novo, e novamente reescreve o roteiro, e pode reescrever o roteiro, e aquilo durante as filmagens pode mudar de novo, você pode fazer ajustes, né? Então é um controle total, na verdade, você quer saber como controlar todo o conteúdo do seu filme. É necessário. O ator é quase uma ferramenta sua, do seu texto. Você joga na mão dele e fala, brilha. Né? Mas para chegar ali existe um trabalho gigantesco. No nosso caso, os personagens, nada está dado quando você trabalha com documentário. Né? Então, quando a gente fala de documentário, a gente está falando de subjetividade. Essa é uma característica subjetiva do documentário, essa falta de controle se combina com a subjetividade. Né? Então, é nesse campo abstrato, repleto de signos enigmáticos e misteriosos, que o documentário transita, buscando na realidade que se apresenta os caminhos para contar uma história. Apesar de tudo isso, a feitura do documentário costuma ser bem simples na hora do vamos ver. Então é mostrar que quanto mais você está preparado para viver essa simplicidade incerta e se jogar nesse processo e falar, porra, é isso? Quanto mais você estiver disposto a isso, melhor o seu documentário vai ficar. Melhor ele vai expressar as ideias e os desejos dos realizadores. E você, como diretor de documentário, vai falar, porra, é isso. Fui lá, vi e deixei acontecer.